Eu assisto Live TV PG, você sabe por quê. Quando a lâmpada se apaga, nova luz deve ser ligada no portal dos corações. A Live TV PG foi esta radiosa claridade, premiada inúmeras vezes, que surgiu na horinha certa, graças a Deus. Está efervescente a polêmica de que Jesus carregou nossas doenças. Figurinhas que defendem cumprimento imediato da promessa, quando eles querem, tem que ser na hora. Com merecida abolição de todos os males, porque eles querem tudo de graça, tudo fácil. E essas mesmas pessoas se encontram encurraladas na própria leviandade, porque eles são atingidos por doenças. Como Jesus carregou na cruz todas as doenças, se aqueles que se dizem renascidos pelo Espírito se encontram internados em hospitais, dependentes de médicos? Tem hora, meus amigos. As promessas divinas têm calendário. Talvez esta pisada na bola consiga ensiná-los que as profecias se cumprem dentro de um calendário. Não será aleatoriamente que as legítimas curas e a salvação acontecem. Vocês estão apressando Deus. Além de muitos séculos aprendendo pela reencarnação, só nos libertaremos depois de inteiro conhecimento da verdade. O assunto em estudo hoje será livro mais vendido e menos entendido. Dia destes, percebi traços de inocente aflição no rosto de pregador algemado, tentando naturalmente justificar o seu salário. Leu o trecho na Bíblia quase em transe, pressuroso em valorizar sua participação. As palavras de Paulo a Timóteo: toda a escritura divinamente inspirada é útil para ensinar, para corrigir, para educar na justiça e levar o homem de Deus à perfeição. 2 Timóteo 3, versículos 16 e 17. Pronunciou tudo de maneira enfática, apressadamente. Para complemento da pantomima, ele repetiu que a Bíblia inteirinha, de capa a capa, foi inspirada por Deus. Em seguida, comparou Bíblia com instruções para uso de aparelhos ou de bulas de remédios. Por isso, o cristão deve consultá-la sempre, rematou aquele pregador, como manual inarredável para orientá-lo e aperfeiçoá-lo. Vejam só, meus amigos, prestem atenção. Bastaria a simples frase de Moisés para mostrar a insensatez do intérprete. A insensatez. Certa instrução de Moisés aos soldados não podem ter sido inspiradas, porque são indecentes e estão na Bíblia. Explique essa, meu caro.
Divulgarei dita frase para expressar a minha discordância. Matai todos os machos, ainda que sejam crianças, e degolai mulheres, mas reservai para vós as meninas e as donzelas. Está na Bíblia, em Números 31, versículos 17 e 18. Saia dessa, meu caro. Qualquer criança entende a sugestão criminosa de Moisés. Se ele dissesse isso nos dias de hoje, poderia até ser preso. Como ela se encontra nas Escrituras, porém, nós somos obrigados a admitir o texto da Bíblia como parcialmente inspirada. Se esta frase não pode ser inspirada, porque seria absurdo, é sinal que a Bíblia está dividida entre inspirada e não inspirada. Estas e outras passagens, igualmente perniciosas, não poderiam aparecer no texto como instrução. Instrução? Desde que ali se encontram, no entanto, isto confirma nossa nunca desmentida afirmação de que existem trechos inspirados e não inspirados na Bíblia, joio e trigo misturados. Não enxergo a menor possibilidade de que este texto de Moisés ensine pessoas decentes no rumo da perfeição. Pelo contrário, tais termos pervertem e jamais poderiam ser qualificados educativos. Eles exigem explicações complementares. Se Paulo apontou como ensino, Paulo deve ter esquecido estas exceções flagrantes. Sempre divulgamos que a Bíblia foi escrita a 4 mãos. Mãos do Altíssimo e mãos do humanas. Mãos limpas de Deus e mãos sujinhas do ser humano. Jesus é o único gabarito para separar o joio do trigo. Doutrina autêntica se encontra nos evangelhos. Esta é inspirada. E será necessário passar o restante das escrituras pelo crivo delas. Ninguém pode aceitar Moisés como professor, ordenando práticas pedófilas. Quando narrativas proibidas para menores de 18 anos aparecem na Bíblia, nosso dever será repudiá-las. Estejam onde estiverem. Meias palavras só servirão para aprofundar o desastre. Verdade jamais merecerá castigo. De livro para outro, muitas vezes a doutrina se modifica. Textos isolados apontam verdades parciais. Para extrairmos lição coerente, teremos que examinar o espírito das Escrituras. Não podemos ficar comendo pelas beiradas. Teremos que processar uma refeição completa. Ou comemos suficiente ou ficaremos com fome. Então sentiremos o gosto da comida, se nós comermos uma refeição condizente com a nosso apetite. Vou citar exemplo. Palavras trocadas entre Jesus e os discípulos na cura do cego de nascença. Nem ele pecou, nem seus pais, disse o mestre. Tudo aconteceu para a glória de Deus. João 9, versículo 3.
Certo pregador usou dita frase como prova de que o pecado nada tem a ver com doença. A ignorância tem dessas. Sua afirmação, segundo ele, colocava por terra o karma. E ele foi enfático, declarando ao microfone: não é o pecado que causa doenças, é Satanás. Ele chega, toma conta da vítima e a pessoa termina de cama. Se a Bíblia só tivesse este trechinho do cego de nascença, tudo bem. A teoria deste pregador seria consagrada. Nem ele nem seus pais pecaram e ponto final. Não haveria mais o que discutir. O tribunal divino já teria formulado jurisprudência. A Bíblia, no entanto, em outras passagens, analisa tais contradições. Não vamos ficar patinando como locomotiva, subindo ladeira. Adiantemos neste mesmo Evangelho de João e encontraremos palavras de Jesus dizendo exatamente o contrário. Veja que já estás curado, disse o Mestre. Não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. João 5, verso 14. Vocês vejam que, quando é uma coisa, Jesus explica aquela coisa. Ele não mistura versículos de outros setores, não. Ele fala a verdade pura e confirma aquilo que deve ser confirmado. Veja que já estás curado, não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. Se a primeira frase desmoronava a lei do karma, isoladamente, essas últimas palavras de Jesus consagram o karma. Circunstâncias diferentes demandam instruções diferentes. Quando erra na jogada, o time perde pontos. Bastará pecar e a corrigenda aparece. Não esqueçamos que foi o próprio Jesus quem advertiu o paralítico de Betesda. Apesar da qualidade divina do médico, a doença retornaria ainda mais virulenta. Bastaria o paralítico reincidir no erro e pronto. Todo o problema voltaria com agravantes. Não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. Ele ficaria entrevado outra vez se recaísse na mesma falha. Pelo menos parte das doenças é fruto de karma, portanto. O cego de nascença foi exceção. Percebam a cautela. Eu disse, parte das doenças se origina de karma. Outra parte é voluntária apresentação de espíritos que desejam progredir. E neste ponto, meus caros, nós vamos fazer a primeira interrupção do programa para os comerciais do canal. Mas é um instantinho só, daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. Já estamos no segundo bloco do programa Quarta Dimensão. Por gentileza de bons amigos, o nosso site está na telinha. E convidamos vocês para acessá-lo. Para edificação, oferecemos mais de 400 palestras no YouTube. E no Facebook Live TV PG. Nos dois completamos mais de 400 palestras.
Assistam e propaguem, por favor, para amigos e vizinhos. Percebam que se trata de serviço voluntário com o único interesse de espalhar a mensagem do Cristo. Dai de graça o que de graça recebeis. Dai de graça. A gravação do programa Quarta Dimensão é feita nos estúdios Fernando Martins e tem sido transmitida pelo Facebook Live TV Ponta Grossa. Agradecemos ao Fernando e ao Zube pela colaboração inestimável. Agradecemos da mesma forma aos diletos telespectadores que digitam saudações pela internet. Carregarei todas essas gentilezas na memória e no meu coração. Que Cristo retribua a todos com bênçãos. E voltaremos ao tema: livro mais vendido, menos entendido. Jesus confirma que o pecado traz consequências. Apesar dele ter dito que o sofrimento do cego não era resgate de dívida. Cada caso é um caso. Existem espíritos adiantados que descem à terra como peregrinos do sacrifício para espalhar exemplos de cristianismo. O cego de nascença voluntariamente se propôs a este esquema. No seu caso, não se tratava de resgate de dívida. Esboçamos este prólogo como alerta, para que vocês conheçam as armadilhas da Bíblia mal interpretada. Quando penetramos o salão espaçoso e acendemos uma lâmpada única, nossa visão fica reduzida por falta de claridade. O salão é grande. Apenas área restrita foi alcançada pela luz. E é somente ali que nós enxergamos. Enxergamos parte do salão. Para conseguirmos visão panorâmica, teremos que usar maior quantidade de lâmpadas. Na interpretação dos livros sagrados, da mesma forma, somente visão panorâmica fornecerá coerência, que está faltando a muita gente por aí. Temos que enxergar o conjunto, com seus altos e baixos. Abraçar toda a obra, auscultando pulsações. Temos que abraçar toda a obra, não pode ser parcial. A leitura obrigatória imposta por algumas religiões não tem oferecido esta visão, porque há o tédio no cipoal da rotina. Ela não desperta igual entusiasmo daquele bandeirante embrenhado na selva em busca de esmeraldas. Ele está atento e cheio de entusiasmo em busca das joias. No caso da Bíblia, faltam impulsos da mística para incrementar a pesquisa. Quando falta entusiasmo, falta tudo. O ser humano gosta de aventuras, coisas inéditas que prometem grutas, onde se escondem tesouros. A Bíblia é destas grutas, mas ela exige perseverante estudo. O pesquisador precisa agir com fé e com entusiasmo.
Eu já presenciei cenas de pessoas cabeceando em cima da Bíblia, fazendo esforços para não dormir. Após dia inteiro dedicado a 1000 tarefas, na marca de 23 horas, o livro que ele abre passa a servir de travesseiro, porque ele dorme logo. Em matéria de edificação espiritual, infelizmente, os ocidentais sempre foram desligados. Dentro de obrigações multiplicadas, o mendigo do espírito recebe salário mínimo, enquanto o corpo físico vive saga milionária, come e bebe. As famílias conservam suas Bíblias, mas elas permanecem cobertas de poeira nas estantes, sem qualquer manuseio. É verdade que o estudo das coisas divinas não é tão simples como parece. Estudo, meditação, prece, tudo isso são recursos obrigatórios de todos nós. Esta prática não é nada fácil, todavia. Sem exercício metódico de estudo e contato com forças espirituais, a tarefa se tornará impossível. Teremos que analisar textos em função de época, penetrar na história de outros povos, comparando civilizações onde aqueles fatos ocorreram. Jesus, na qualidade de Cristo planetário, será evidentemente o centro e o ponto central das indagações dos terráqueos. Vejam que Moisés recomendou dente por dente, olho por olho. A vingança aprofundou suas raízes no Pentateuco, mosaico. Ao contrário, Jesus decretou perdão incondicional. Orai pelos que vos perseguem e caluniam, afirma o nosso mestre. Como conciliar ideias tão diferenciadas? O Pentateuco afirma algo que Moisés exprimia em seu temperamento perverso. Jesus decreta algo inteiramente benévolo. Diferença total. 100%. Alguém de vocês aceita a semelhança entre um beijo no rosto e um tapa no rosto? As duas determinações estão nas Escrituras. E se o mestre não as confrontasse, elas ainda restariam como lições do professor Moisés. Professor, entre aspas. Beijo de reconciliação do Cristo eliminou a eficácia da violência, plantando o perdão nas consciências. As duas doutrinas se digladiam no texto desafiantes. Todos concordam que beijo e tapa são diferentes. E concluímos que a Bíblia não pode ser aceita de forma igualitária, inspirada em todos os versículos, alguns incompatíveis um com o outro. Somos obrigados a selecionar os textos e ninguém se escandalize separar o joio do trigo. Os ensinamentos de Jesus formam um gabarito perfeito de avaliação segura. Também neste ponto, o Mestre desceu à terra para nos salvar. Suas palavras serão usadas como avaliação insubstituível. Trecho do Salmo 136 torna-se outro exemplo. Está na Bíblia. Filhas de Babilônia, que serás destruída.
Feliz aquele que pegar teus filhinhos e os esmagar contra pedras. Salmo 136, versículos 8 e 9. Isso seria a lição do salmista para tornar o homem perfeito, vocês acham? Vocês acham que pode jogar crianças contra pedras para arrebentá-las? De forma alguma, meus amigos, isto aí é crime, isto aí é perversidade. Valeria esmagar crianças para ressarcir prejuízos. Prejuízos não se deve misturar com crueldade. Isso aí não passa de vingança sórdida, mesclada de covardia. Os salmos, embora contenham páginas edificantes, precisam também passar pela peneira do Evangelho do Cristo. Nada devemos aceitar como inspirada sem exame. É aquilo que nós temos dito e repetido. Parte da Bíblia foi escrita por Deus, através dos profetas. Outra porção é de autoria de seres humanos, imperfeitos, como nós. Todos nós somos imperfeitos. Perdão inexistia nos corações de Moisés e do rei Davi. A vingança era procedimento aceito e legalizado. Se Moisés no seu tempo recomendasse perdoar, ele seria confrontado pelos contemporâneos. A evolução ainda se encontrava distante daquela gente. E neste ponto, amigos, nós vamos fazer mais uma pequenina interrupção no programa para os comerciais do canal. Mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. Estamos retornando com o programa Quarta Dimensão, terceiro bloco. Não foi assim desde o princípio, afirmou o nosso Rabi. Lá na escuridão primordial do nosso bebê planeta, a Terra ainda não se contaminara. Tudo tinha cheiro de novo, e a inocência pairava nos ares. Tudo era real, verdadeiro e eterno naqueles primórdios. No princípio, somente no princípio, a lei natural sem manchas e mazelas esteve presente mostrando a sua cara. Não havia letras, nem números, nem papiros e nem canetas. Naquele mundo primitivo ainda nada existia. A única coisa que já despontava era o farol instintivo da nossa consciência. Intuitivamente, o casal primitivo compreendia a sua dobrada força. Sendo dois, o casal primitivo enfrentava feras. E as feras se aquietavam. E as tempestades vinham e não assustavam. E não sofriam os percalços da solidão, porque eram dois. Um casal. Ferimento num deles causava dor também no outro. De tanta que era a afinidade. Depois do pinguinho de doutrina, o nosso tema: livro mais vendido, menos entendido.
Antiguidade justifica contraditório, me disse o Serafim, amuado. Tanto recomendações de Moisés quanto as sempre novas lições do Sermão da Montanha se encontram nas páginas da Bíblia, Getúlio. Perceba que as palavras de Deus, da forma como foram divulgadas, têm sido bênçãos. Em nome destes benefícios palpáveis, você faria melhor aceitando eventuais e até inexplicáveis buracos negros. Afinal, rematou o meu interlocutor, não esqueça que Jesus avalizou o conteúdo de todo o Antigo Testamento, em termos claros. Não penseis que vim revogar a lei e os profetas. Ao contrário, eu vim para dar-lhes cumprimento. Palavras de Jesus em Mateus 5,17. E ainda nos resta munição, Getúlio, para quebrar a sua crista. Até que o céu e a terra passem, não passará til da lei, até que tudo se cumpra. Palavras de Jesus em Mateus 5, verso 8. Este tem sido o gancho, onde viajantes a cavalo amarram suas montarias. Serafim. No entanto, eu enxergo fraqueza neste seu argumento. Está faltando definir a lei referida pelo mestre. Aquela que eu considero das mais importantes não pertence ao grupo das duráveis, porque o próprio Nazareno a modificou. Ele não esperou que passassem céus e terra, fê-lo em sua passagem pela terra, e tudo foi registrado na Bíblia. Nosso rabi decretou peremptório: ouvistes o que foi dito, amarás teu próximo e odiarás teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos e orai por eles. Mateus 5, verso 43. Está perfeitamente clara a repulsa da perversa determinação mosaica, substituída por preceito cristão. Como explicar til modificado? Isso significa abolição da lei. E eu pergunto, como explicar, Serafim? A controvérsia gerou mal-estar entre nós dois. Neste ponto, surge algo pertinente. Afinal, de qual lei estaremos falando que sobreviverá além de todos os ciclos, de todos os til? Serafim triunfante declarou: tratam-se dos 10 mandamentos, Getúlio. Eles são eternos. Você se obriga a aceitá-los. Não aceito nem concordo com isto, Serafim. Jesus reconheceu a invalidade do decálogo naquele momento que ordenou ao homem curado de Betesda que carregasse a cama. Trabalho proibido, Jesus ordenou que se fizesse. O texto não deixa qualquer dúvida sobre a posição de Jesus. Existe mínima sintonia entre doutrinas mosaica e cristã. Esta recomenda perdão. Aquela oficializa a vingança. Entre vingança e perdão existe clamorosa diferença. Eu não posso pregar o amor que está no Evangelho e ao mesmo tempo exaltar o sadismo do salmista, a violência mosaica e a crueldade de Davi. Brincadeira tem hora, amigos. Verdade tem hora.
Como aceitaremos que o nosso rabi não revogaria preceitos irreconciliáveis? O que foge ao bom senso elimina consenso. Não vislumbramos ponto de apoio justificando vinganças. E tudo isso está na Bíblia como ensinamento. Não vislumbramos qualquer vantagem. Entre olho por olho e perdão, não existe ponte. Abismo separa tais preceitos. Será obrigatório denunciá-los. Eles formam linhas paralelas que nunca se encontram. Repito o que já falei. Não podemos igualar beijo no rosto com bofetada no rosto. Se alguém me provar que o Messias não veio revogar este amontoado de incoerências, eu fecho a Bíblia e me calo para sempre. Não estaria mais aqui este candidato a pregador. Deus não poderia acalentar doutrinas antagônicas. É aquilo que dissemos no início da palestra. Não podemos permanecer comendo pelas beiradas. Teremos que fazer refeição completa para saciar nossa fome de verdades. Somente depois do apetite saciado, avaliaremos o gosto e o aroma das maravilhas do nosso Deus. A Bíblia é banquete, Serafim. Quando a devassamos como intérpretes, sem ideias preconcebidas. Cada enigma desvendado será motivo para celebração. Ela própria, a Bíblia, esclarece as nossas dúvidas. Como fio de Ariadne, as Escrituras nos encaminham. No assunto de hoje, realmente precisamos do fio de Ariadne para nos safar de dificuldades. Sem dúvida nenhuma, a empreitada não é moleza. Jesus, que não veio revogar a lei e ao mesmo tempo derruba Moisés do pedestal, modificando suas recomendações. Chegamos então ao busilis da questão. O que Jesus não viera revogar era outra coisa. E o nosso entendimento se abriu para este imponderável. A consciência no homem era esse sacrário inviolável, pedacinho de Deus presente. Ele é chamado templo do Espírito Santo. Jesus nasceu para acionar o mais importante dos seus preceitos. Façais aos outros o que quereis que vos façam. Esta frase define o código de consciência, protegido nas profundezas do ser humano e que jamais será revogado. Este não será revogado. E o que o Evangelho diz se refere a isto aqui, e não esta confusão toda. Este é o código de que o Mestre falou. O Evangelho esclarece e adverte o recalcitrante. Não façais a outrem o que não quereis que vos façam. Você deseja ser torturado e morto? Você gostaria de ter seus bens furtados por ladrões? Você aceitaria os grilhões da escravidão? Todos responderão: não, não e não. Pois então não mate, não furte, não escravize, não prejudique ninguém. Abstraindo-nos de Moisés, de Hammurabi e de todos os legisladores, este é o verdadeiro catecismo cristão.
inviolável. Independente de códigos humanos, o nosso bem-estar clama pelo bem-estar coletivo. Essa tem sido lei irrevogável, abençoada pelo Divino Mestre. Opa! Eu não gostaria que males acontecessem comigo. Uma voz está clamando, meus caros. E neste ponto, amigos, nós vamos fazer mais uma pequena interrupção no programa para os comerciais do canal. Mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. O Facebook Live TV de Ponta Grossa, além do Quarta Dimensão, oferece atrações outras. Mundo da Alegria, com Janaína de Oliveira, programa evangélico com o pastor Edson, Carro em Casa com o Dini Carneiro, Olhares com Anderson Pedroso. E agora já estamos no último bloco do programa Quarta Dimensão. E lembramos as manhãs de quartas-feiras, quando comparecemos para a divulgação dos evangelhos. Na próxima quarta-feira, 10 horas da manhã, estaremos na Live TV Ponta Grossa com outro assunto ligado aos evangelhos. Em seguida, os últimos questionamentos sobre o tema de hoje. Livro mais vendido, menos entendido. Sinceramente, valerão esforços para jamais criarmos pedras de tropeços na vida dos nossos semelhantes, na vida dos outros. Essa é a lei que dispensa pesados alfarrábios, pedras com caracteres ou estantes repletas de livros. Conta o Evangelho que naquela tarde Jesus se encontrava além do Jordão, em pleno território da Judéia. Alguns fariseus o seguiam desde a Galiléia e eles o cercaram. É lícito repudiar a esposa? Perguntaram, de forma coletiva. E o mestre respondeu: não tendes lido o que o Criador desde o princípio fez? Os fez homem e mulher? Mesmo curiosidade não os arrancara da conduta incorreta. Quando a esposa envelhecia, eles trocavam por 2 de 20. Jesus contrariou a expectativa dos fariseus e rematou: o que Deus uniu, o homem não separe. E chegamos à parte conclusiva do diálogo. Neste caso, por que Moisés ordenou repúdio e carta de divórcio, Senhor? E Jesus esclareceu: por causa da dureza do vosso coração, é que Moisés permitiu o repúdio. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Mateus 19, versículos 3 a 8. Este trecho, meus amigos, é de extrema importância para entendermos que as leis acompanham a evolução humana. A única lei eterna mesmo é a lei da consciência, o resto vai sendo modificado com o tempo. A dureza de coração obrigou modificação temporária da lei real, da lei da consciência. A dureza de coração dominou aquela
parte do tempo para entrosamento e para regularização das verdades eternas. Mesmo sem raízes, Deus permitiu o mal menor para evitar danos gigantescos. Melhor prevenir eventual tragédia, afastando vítimas da dureza de coração de maridos violentos. Jeová se obrigou a referendar o preceito iníquo contra sua própria vontade, conhecedor dos perigos de forçada convivência. O ódio iria se introduzir naquilo que foi anteriormente amor. E do ódio surgiria o homicídio. A dureza de coração flexibilizara relacionamentos conjugais, numa acomodação espúria ao caráter dos casais. Ninguém se iluda, todavia, de que a consciência divina deixe de imputar gravame no juízo final a todos estes chantagistas. Nas alturas e profundezas dos corações humanos palpita senso de justiça. Este próprio luzeiro interno dentro de nós vai denunciar os infratores. Eu pergunto a vocês, adeptos de códigos perpétuos, de códigos eternos que nunca existiram. Precisamos coragem para definir coerência, amigos. Eu poderia ficar agradando todo mundo, tecendo exaltações à parte cor-de-rosa da Bíblia. Seria lucrativo até mesmo negar participação de homens no seu texto, modificando minhas afirmações anteriores. Poderia, mas não quero, nem devo. Não me encontro aqui para agradar quem quer que seja, senão Deus. Detesto algemas. Divulgar a verdade que eu entendo sem véus, sem mistérios e sem subterfúgios, sempre foi meu sonho, desde que eu era criança. Não faço proselitismo e não defendo seitas como verdadeiras. Sou livre e faço votos que todos se tornem livres. E aqui chegamos ao momento propício para revelarmos trecho pouco difundido, mas extremamente esclarecedor. Trata-se de Jeová falando por intermédio do profeta Ezequiel. Escutem o que Deus disse. Além disso, afirma Deus neste trecho da Bíblia: eu lhes dei leis que não eram boas e costumes que não fazem viver. Ezequiel 20, versículo 25. Deus dando leis que não eram boas. Alguém já imaginou o próprio Deus divulgando leis não boas? Coisa não boa só pode ser coisa má. Isto mostra o empenho divino de autenticar na Bíblia o selo da imperfeição do homem. Fica claro que o próprio Deus permitiu leis precárias com sabor e gosto de humanidade pecadora. Livro sagrado, para ser autêntico, meus amigos, precisava refletir também a nossa cara pecadora. A estranha revelação de Jeová favorece a tese de que a Bíblia foi escrita a 4 mãos, pelo Altíssimo e pelos homens. Permissão divina
atenua o impacto de criação de coisas más por ele. E o meu recado vai para os que defendem que Jesus avalizou também esta porção da Bíblia. Sejamos coerentes, amigos, por favor. O próprio Jeová tolerou joio no trigal, irrevogável em matéria de leis, só as leis da consciência. Isto nos obriga a viajar pelas esferas, por todos os planetas do universo. Aonde chegarmos, meus amigos, encontraremos o mesmo código perfeito. Embora jamais escrito, ele é seguro e confiável. Não será modificado porque nasceu nos berços dos Cristos planetários. Os planetas devem a ele a sua emancipação e transformação em moradas superiores. Lei sem letras aparece, diáfana como a luz, simples como o rosto de criança. Ela nos mostra o verdadeiro caminho. Fazei ao semelhante o que quereis que vos façam. Haveria inteligência e sabedoria maior que isto? Sabedoria de Jesus definiu conduta pelo socorro fraterno. São nossos irmãos que carregam a outra ponta do nosso talismã. Se eles viverem felizes, alcançados pelas nossas vibrações, nós também seremos felizes. Teremos concretizado aquele abraço que faltou nas relações de Caim e Abel, de Nero e sua mãe, de Hitler e o resto do mundo. Neste momento de retorno às origens, todos sentirão o fantástico milagre do pregador de Nazaré. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Nisto se resume toda a lei e todos os profetas. Essas são as cláusulas pétreas, irrevogáveis, desta lei tão simples, como é simples o nosso querido Jesus. Louvado seja Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Louvado seja o nosso querido Deus Pai. Louvado seja o santo nome de Jesus, o nosso Cristo. Obrigado, Deus. Obrigado, Jesus. E para vocês, amigos, além desta câmera, eu quero pedir a Deus Pai e ao nosso querido Mestre que abençoe cada um. Cada um e as suas famílias que recebam paz, harmonia, tranquilidade, saúde, tudo o que existe de melhor, mas acima de tudo, amigos, amor no coração, porque o amor é a perpetuação da nossa paz em mundos superiores. Muito obrigado, meus amigos, e boa tarde.